Então, aquele texto que diz, eu não vou ler, só estou citando, porque isso daqui é uma introdução para um estudo que eu vou fazer todo mapeado. Paulo diz, o Espírito Santo intercede por nós, o mesmo Espírito intercede por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Perdoa, ó Deus, perdoa o teu povo. Aí o filho olha, porque ele também intercede por nós. Oh Pai, olha aí o Espírito Santo se humilhando dessa maneira. Perdoa o teu povo. Você acha que eu brinquei? Eu não brinquei. Eu falei a imagem oficial da Trindade. Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, você não precisa dos pais da igreja para estudar a palavra de Deus. Pelo contrário, se você for buscar estudos bíblicos nos pais da igreja para ver como eles pensavam, você vai ter um atraso na sua vida e você vai ficar com dificuldade de compreender revelações do Senhor. Segundo lugar, Trindade é doutrina humana, meramente humana. Terceiro lugar, nós não somos corpo, alma e espírito, como a teologia ensina. Quarto lugar, você não precisa de cursar teologia para aprender a palavra de Deus. Quer dizer que todas essas coisas não valem nada? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você pode beber água diretamente da fonte. Então, esse vídeo aqui, irmãos, vai ser mais comentários. Eu não vou ler textos, eu não vou mostrar textos na tela e nem vou ler textos, porque eu quero que vocês trabalhem a mente. Presta atenção, vou fazer mais ou menos uma exposição de como eu penso. Eu vou citar referências da Escritura, não citar os textos, mas não citar as referências do texto, mas citar o texto. E aí eu vou comentando com vocês esses 4 pontos. Então, vamos para o primeiro ponto. Os pais da igreja. Você já viu pessoas falando dos pais da igreja e vai dar estudo e mencionam os pais da igreja? Eu não sei o porquê isso. Olha, os pais da igreja, para falar a verdade, eu não conheço nenhum, nem sequer um. Eu nem sei quem é Irineu. Significa que eu sou um ignorante por isso? Claro que não, irmãos. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é João, eu tenho a biografia deles. Eu sei quem é Pedro. Eu sei que na Bíblia tem muitos livros que a gente não dá conta nem de ler os livros da Bíblia, nem do Novo Testamento. Por que eu ia ler Vida de Emineu, ver como Barnabé pensou, como os pais da igreja pensavam? Por que eu vou fazer isso? Porque é mais fácil ler livros, extrair dali dos livros ensino e formar um estudo. Eu prefiro, ainda que demore mais tempo, estudar a palavra de Deus, porque é ali que o Senhor te revela. E aí o Senhor usa a sua vida para revelar para outras pessoas. Ainda que elas te desprezem, ainda que elas não reconheçam que aprendeu muita coisa com você, é assim que foi. Agora pensa bem. Primeiro ponto, dentro dos pais da igreja. Eu vou falar desses 4 pontos, talvez não na sequência, porque eu não escrevi nada para mim. Só foi pensando no dia de hoje. Primeiro ponto, o que a teologia chama de pais da igreja já está errado. Porque os pais da igreja, primeiro, é Paulo, Pedro, Tiago e João. Os principais eu citei. Eles são os pais da igreja. O que a teologia chama de pais da igreja, na verdade, são filhos dos filhos. Olha aí já um erro teológico. Só que isso foi repetido tantas vezes, foi falado tantas vezes nos programas. Vejam só, tanto foi escrito e falado que isso ficou na cabeça da pessoa. Então, se você quiser ter mais conhecimento e falar de maneira coerente, primeiro, esses que são chamados de pais da igreja não são pais, são filhos dos filhos. Os pais é Paulo, ele que fundou igrejas. Como é que Irineu e essas pessoas que vieram, às vezes séculos depois do apóstolo Paulo, vão ser chamados de pais da igreja, sendo que quem fundou as igrejas foi Paulo? Tiago. João depois escreveu o Apocalipse 7 vezes para 7 igrejas que estavam na Ásia e dali foi para o mundo todo.
Eles são os pais da igreja. Entendeu? Segundo, você não precisa dos livros deles para você ter conhecimento da palavra de Deus. Você tem diretamente a fonte. Você não precisa de estudar teologia. Se afasta disso, porque às vezes isso fica arraigado na sua mente. E mesmo depois que você conheceu as 2 casas de Israel, conheceu as festas, e esse vírus fica lá escondido. Sabe, passa um tempo, as 2 casas de Israel perdem a graça, parece que já foi visto tudo o que tinha que ver, é uma coisa meio sistemática. As festas, a mesma coisa, e aí começa a buscar assuntos diferentes em livros, e indicar livro para vocês. Seja essa pessoa quem for, não dê ouvidos a isso. Muitas dessas pessoas, irmãos, e principalmente pastores, eles vão começar a jogar indireta, dizendo que você se acha o dono da verdade, que você bate no peito e acha que a revelação é tua, mas tudo isso não passa de carne. Primeiro porque em todos os meus vídeos, nunca eu deixei de falar que eu aprendi isso com um judeu, as 2 casas, as festas nem tanto, irmãos. As festas eu comecei a aprender ela com Gino e a Francesco. Ele é um senhor que eu gostei muito, ele impactou a minha vida. Só teve 3 homens que impactaram a minha vida até hoje. Nenhum deles eu conheci face a face, mas um deles foi o Yaakov. Ele é o judeu que me ensinou as 2 casas de Israel, mas como ele me ensinou mesclada com o judaísmo, então eu fiquei 1 ano tentando desfazer essa doutrina de todas as maneiras. Infelizmente eu não tenho mais a minha Bíblia que eu tinha, era toda colorida, toda pintada. Era até motivo de sarro quando eu congregava lá na igreja no Japão, porque ela era toda pintada e eu deixava ela direto lá. Quando eu ia para os ensaios do grupo de louvor e para os cultos de estudo bíblico. Então, irmãos, eu aprendi com ele. E quando eu aprendi com ele, comecei a falar isso lá dentro, irmãos, ali acabou. Ali realmente Deus fez uma separação entre eu e os estudos bíblicos, entre eu e o grupo de louvor, entre eu e a própria igreja. E você viu que eu falei eu várias vezes? Isso incomoda pessoas que têm inveja. Porque eu sempre falo eu, essa diferença entre eu e a teologia, entre eu e os livros. Aí a pessoa tem inveja. E aí começa. E pior que, sabe o que me deixa triste? Que foi pessoa que você gastou tempo. Gastou tempo ensinando, fez o trabalho do vídeo, sabe? Gravou, fez tudo certinho, bonitinho. Depois a pessoa entra em contato com você, você gasta tempo com ela. Ensina, fora o que estava no vídeo. E aí a pessoa não reconhece. Ela desdenha de você. Nem sequer menciona o seu nome uma vez em todos os estudos que ela grava. Prefere bater palma para os pais da igreja. Mas não importa, o que importa é que o Senhor sabe. Aprenderam comigo e não ao contrário. E isso eu me glorio no Senhor de poder fazer, de poder falar. Não tenho vergonha nenhuma disso. E não é soberba isso. Soberba é não reconhecer. Isso que é soberba. É ir nos vídeos, olhar, pegar suas expressões, suas palavras, pegar os seus estudos e no canal gravar como se fosse ele que aprendeu. Isso daí é soberba. Eu não faço isso. Eu indico canais pequenos ou grandes. Eu passei 3 anos indicando um canal que agora despreza as coisas que eu falo. E se esse canal não ensinasse as 2 casas de Israel e não ensinasse as festas, não teria mais o que presta. É só isso que salva. E aí desdenha de você, irmãos. É muito curioso isso, né? É muito engraçado como a gratidão e a retribuição está ali, visível no coração da pessoa. Mas tudo bem. Vamos voltar ao que eu estava falando. Pais da igreja, vocês não precisam deles. Nenhum, nem sequer um. Irmãos, eu nem sei quem é Irineu. Será que eu mencionei o nome certo? Mas olha o meu canal. Olha o nível de estudo. Você prefere saber quem é Irineu, quem é Agostinho, quem é não sei quem, como é que surgiu o calvinismo, como é que surgiu tal, e saber de tudo isso? E não está familiarizado com as expressões bíblicas? Não dominar as coisas maravilhosas que tem na palavra de Deus? Irmãos, o livro de Provérbios é um livro espetacular. Existe linha do tempo no livro. Não são provérbios aleatórios.
Dentro do livro tem coisas que transformam as nossas vidas. Procura isso daí nos canais. Procura nos blogs. Procura nos pais da igreja. Irmãos, o Salmo é um estudo também que eu estou preparando. Ele é um estudo que você pode expandir ele num quadro. E aí você vai fazer umas divisões. Irmãos, você vai conseguir extrair dali toda a escatologia do tempo de Jesus e do tempo final. É uma maneira diferenciada de ler os Salmos. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu aprendi isso aonde? Diretamente da Bíblia, ouvindo. Lavo louça, ouvindo. Tomo banho, ouvindo. Vou fazer a limpeza de casa, ouvindo. E tem mais. Cantares. Vocês não sabem o tanto de revelação que tem em Cantares. Que coisa maravilhosa. Tudo estudo que eu estou preparando para trazer para vocês. E aí eu digo, é melhor saber isso? E não saber nada sobre os pais da igreja? Ou é melhor saber as coisas dos pais da igreja e ficar limitada na fonte da sabedoria? 1000 vezes, 10.000 vezes. Reconhecer quem são os pais da igreja, reconhecer o ensino dos apóstolos e gastar tempo com eles. Eu prefiro, irmãos, o livro do meu pai e dos seus filhos que se tornaram pais da igreja do que os livros dos filhos dos filhos. Entendeu? É isso daí que eu queria falar para vocês. E assim vocês vão compreender o erro da Trindade. Já viu? Pessoas querendo fundamentar a Trindade? Pastores, é por causa da mente presa na teologia. Os testemunhas de Jeová estão na frente dos pastores que conhecem as 2 casas de Israel. E as 7 festas. Eles dão um show de Bíblia quando vão desfazer a Trindade. Dá até vergonha de comparar um ensino com outro. Testemunhas de Jeová, hein? Olha o tanto de erro que tem na linha deles. E aí a Trindade é um erro que tira a sua salvação? Eu estudar teologia vai me fazer perder a salvação? Não. Mas você não vai conseguir edificar a igreja no modelo que o Senhor deu. Não vai. Eles associam o homem sendo espírito, alma e corpo, 3, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Irmão, isso é uma heresia. Eu não queria falar que a Trindade é uma heresia, mas é uma heresia. Sabe por quê? Porque eles pegam termos escatológicos, termos acadêmicos, construídos por mente de homens que nem sequer conhecem as 2 casas e as 7 festas, e colocam no lugar da verdadeira frase que deveria estar. Por exemplo, o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Ô Luiz, eu concordo com isso, pô. Você vai ficar falando mal da Trindade? Você vai negar o Espírito Santo? Não, claro que eu não vou negar o Espírito Santo. Só que a Trindade, sem ela perceber, ela rebaixa o Espírito Santo. Às vezes coloca em cima do próprio Pai e do Filho, e às vezes coloca abaixo do próprio Pai e do próprio Filho. E o que é a terceira pessoa da Trindade? É um terceiro Deus. Fala isso para um pastor para você ver. O monstro que vai surgir por detrás dele. Você é arrogante, rapaz. Larga a mão de ser besta. Até de doente a pessoa te chama. É, irmãos. Se eu pudesse mostrar para vocês áudios que tem aqui, de desentendimento que eu tive com o pastor por causa de Trindade, se eu mostrasse o áudio que está aqui, eu não mostro porque o Senhor não me permitiu, iria causar escândalo. A boca de vocês iria cair. Vocês iriam falar, não pode ser, é fake. Alguém está narrando, está dublando a voz desse pastor, não pode ser ele. O queixo de vocês iriam cair no chão. A aparência de humildade está estampada, mas por detrás disso há aquela velha e ridícula herança de pastores, soberbos. Pena que eu não posso fazer, mas eu queria mostrar para vocês. Só porque eu contrariei ele, em um só dia, ele me agrediu mais do que todos os pastores que eu conheci na minha história evangélica. Arrogante, soberbo,
Eu caminho em densas trevas. Eu tenho manobra retórica. Como é que foi? Manobra retórica para sair da conversa, justificado. Tenho mensagens que não transformam nem a minha própria vida. Eu ouvi isso. Tem mais. Foram 6 ou 7 palavras. Que eu estou prestes a cair, porque diz Provérbios que a soberba precede a ruína. Mas também diz Provérbios que você deve dar honra a quem honra. Paulo também escreve isso. E isso porque foi uma pessoa que se acha ainda grata, né? Por ter aprendido no meu canal as 2 casas e as 7 festas. Mas, irmãos, é uma coisa absurda. Só por causa de trindade. Vê como isso daí é maligno? E aí, sabe por que é uma coisa contraditória? Porque a pessoa lê os textos da palavra. Irmãos, a Bíblia é mãe de todas as teologias. Eu posso pegar aqueles versos assim sistemáticos e colocar em colunas e mostrar para você aqui a trindade, clarinha, ó, claríssima. Eu posso fazer isso. Mas eu vou ter que rejeitar outra coluna de textos. Então, existe uma outra coluna de textos que você olha e faz as perguntas certas e aí você coloca em questão aquela outra coluna. E aí você vai ter que observar. Existe um encaixe entre esses textos. Porque quando você apresenta as 2 colunas para as pessoas, vocês vão falar, a Bíblia não está se contradizendo. Então tem como encaixar essas 2 coisas. Eu consigo fazer isso sem conflitos. Agora, a linha da trindade vai ter que pegar os textos e socar eles à força na linha deles. Vocês vão ver. Já já alguém começa a fazer vídeo de trindade, aí vocês vão ver que vai ter só versos seletivos. Só versos favoráveis à pessoa crer na trindade. Aí sabe quais são um dos textos que se usa? Eu vou beber água aqui que minha garganta tá. Sabe quais são os textos que se usa? Olha só, que coisa ridícula. O Espírito Santo intercede diante de Deus por nós. Está escrito em Romanos 8. Então tem que ter o Espírito Santo. Eu esqueci até de falar uma coisa antes. O que é chamado de terceira pessoa da Trindade deveria ser falado que é o terceiro Deus. Aí a pessoa vai achar um absurdo se falar isso, né? Então ela prefere esconder essa realidade da linha deles por detrás de a terceira pessoa da Trindade. É 3 então? Não, é um só. É 1 então? Não, é 1, mas é 3. É 3, mas é 1. Aí eu falo, explica isso para mim. É um mistério. Por isso que é chamado de mistério. Mistério da Trindade. Aí eu pergunto, em qual carta que está escrito o mistério da Trindade? Aí vem as explicações. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas a ideia da Trindade está na Bíblia. Aí você vai procurar a ideia da Trindade na Bíblia e você não encontra, a não ser que você faça como os calvinistas, como os adventistas. Escolhe uma coluna de textos e rejeita outras. Aí um dos textos usados seria, quase que falar de novo, eu não tenho medo nenhum de chamar Jesus de um segundo Deus. Nenhum. Tem pessoas que têm até medo de chamar Jesus de Deus. Acha que vai estar pecando. Jesus é um segundo Deus. E ele está abaixo do Pai. Por isso que eu vou fazer um estudo para provar isso para vocês. Ainda glorificado nos céus, ele diz que tem um Deus acima dele. A linha da Trindade nega isso, mas começa, usar uns argumentos assim que é só por causa do filho, da ideia do filho, mas em tal eles são um só. E aí, na verdade, o texto se enrola todinho e você já não está sabendo mais o que o texto está dizendo de verdade. O Pai é superior ao Filho. Sempre foi e sempre será. E o apóstolo Paulo escreve isso, dando testemunho disso, após a glorificação do Filho, ele estando no céu. Não é o Pai que vai entregar o reino ao Filho de uma vez por todas. O Pai vai entregar o reino ao Filho, o milênio. Mas para o Filho, a igreja, os seus sacerdotes, trabalharem na restauração de todas as coisas. E quando tudo estiver excelente, o Filho
e o seu corpo, os sacerdotes, entregarão o reino excelente para o Pai. E aí o Pai vai vir e glorificar tudo. Não dá para explicar todos os detalhes do que eu quis dizer com isso, mas é isso que vai acontecer. E o Pai vai ser tudo em todos. Então quem entrega o reino uma vez por todas ao Pai é o Filho. Não é o Pai que faz isso. E Paulo usa vários textos para mostrar que o Pai está acima de todos. A Trindade nega isso, ou nega parcelas dessa realidade. Então Jesus é um segundo Deus. Por isso a palavra Elohim. O que é a palavra Elohim? É Deus no plural. Então quer dizer que não tem só um. Se não tem só um, tem um segundo Deus. Ué, vai ficar com medo de afirmar o que o hebraico está afirmando? Mas e o texto que diz que Deus é o único Deus? Sim, ele diz. Quando Deus vai falar, quando o próprio Senhor Jesus vai falar, o nosso Deus é o único Deus? O Filho está falando, o nosso Deus é o único Deus? Ele diz, não terás outros deuses além de mim. A palavra deuses, você associa ela diretamente com os ídolos de vários deuses. Mas a palavra deuses é usada também para Deus. É que o português enrola as coisas. Se fosse traduzir corretamente, na Bíblia, estaria assim, ó Israel, ouve, o nosso, ou não sei se estaria escrito os nossos, né? No hebraico tem que ver, mas os nossos deuses é um único Deus. Estaria assim. Ou, eu estou tirando o português de lado, não interessa o português aqui, ouve, ó Israel, o nosso deuses. Está assim no hebraico. É um único Deus. O Filho, antes de se fazer carne, está falando o nosso Elohim, no plural. E ele também é Deus. E a Escritura testemunha que nós somos deuses. Elohims. Eu falei Elohims porque eu misturei o hebraico com o português, mas é Elohim. Nós somos Elohim. Porque nós seremos um com ele. Agora, o Filho é um segundo Deus. Vai ficar com medo do hebraico? Vai falar que é a segunda pessoa da Trindade? Você prefere um termo acadêmico que está cheio de erro do que a própria palavra hebraica? O Filho é um segundo Deus. E ele forma um só Deus com o Pai porque eles compartilham do mesmo Espírito. Ele, o Pai e o Filho têm o mesmo Espírito. E quando eu digo que eles têm o mesmo Espírito, é porque eles compartilham. Porque, na verdade, os dois são Espírito. Só que o Filho haveria de deixar a forma de Espírito e se fazer carne. E o Pai, não. E o Pai, então, compartilha do seu Espírito para o Filho. Irmãos, não é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que envia do seu mesmo Espírito para os homens, mas sendo também o Pai um Espírito e sendo duas imagens visíveis no céu. Isso é heresia. As pessoas acham que para Deus ser misterioso e ter um mistério, precisa de uma terceira imagem. Precisa do Espírito Santo ser uma forma de uma pessoa, sei lá como eles imaginam, mas eles acreditam que precisa ter uma terceira para ter mistério. Se não tiver terceira, não tem mistério. Aí fico pensando, de onde aprenderam isso? Entendeu? Então o Filho é o segundo Deus. E eles compartilham do mesmo Espírito porque eles são Espírito. Acontece que agora o Filho, ele é chamado de homem porque ele se fez homem. E o Pai glorificou um homem em forma de Espírito. Parábola para nós, que será o nosso futuro. E aí está revelado o nome do Senhor. Eu serei o que serei. O Filho se torna homem, como nós, para que nós nos tornássemos Deus como Ele. Eu serei o que serei. Ele está dizendo basicamente assim, eu vou ser o que você é. Vou dar o exemplo para que você seja como eu sou. Essa é a revelação principal e resumida do nome do Senhor. E não precisa do terceiro Deus ou da terceira pessoa da Trindade para isso ser um mistério. Então, aquele texto que diz, eu não vou ler, só estou citando, porque isso daqui é uma introdução para um estudo que eu vou fazer todo mapeado.
Paulo diz, o Espírito Santo intercede por nós, não, o mesmo Espírito intercede por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. E aí logo depois Paulo fala que Jesus também intercede por nós. Então as pessoas acham que Paulo está aí desvendando o mistério da Trindade. Aí sabe qual é a imagem que a pessoa imagina? Pensa que o Espírito Santo, olha a imagem, pensa que o Pai está no trono, à destra do Pai está o Filho, e o Espírito Santo está lá de joelho, ou sei lá, numa imagem, e está lá, assim, ó. Perdoa. Ó Deus, perdoa o teu povo. Aí o Filho olha, porque ele também intercede por nós. Oh Pai, olha aí o Espírito Santo se humilhando dessa maneira. Perdoa o teu povo. Você acha que eu brinquei? Eu não brinquei. Eu falei a imagem oficial da Trindade. Não brinquei. Isso não tem cara de coisa gregoriana? Não tem? Acha que o Espírito Santo é um ser visível no céu. E é um terceiro Deus que... Não é um terceiro Deus. É uma terceira pessoa da Trindade. Termo acadêmico. Porque de Bíblia aí não tem nada. E as pessoas olham para esse texto e imaginam que é assim. Por que o Espírito Santo tem que estar gemendo com gemidos inexprimíveis, sendo que o Filho está intercedendo por nós? A intercessão do Filho não é suficiente? Não, eu queria fazer uma pergunta dessa para um pastor trinitariano. Vamos ver qual é a volta escatológica. Na hora que eu falar isso, ele vai lembrar dos termos acadêmicos dos pais da igreja, dos testemunhos. Vamos ver o que ele vai falar. O Filho intercedendo por nós diante do Pai, que ele é o intercessor, não é suficiente? Precisa também do Espírito Santo, que não tem nem trono para ele no céu? Está intercedendo com gemidos inexprimíveis? Por quê? Outro texto usado seria esse daqui. Tem que ter o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, porque o Filho disse, aquele que pecar contra o Pai ou contra o Filho terá perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito não terá perdão, nem nessa vida e nem na outra. Oh! O Filho estava em carne, dizendo, aquele que pecar contra o Pai, que é Espírito, terá perdão. E o que pecar contra o Filho, também terá perdão. E o Filho é o Filho, irmãos. O Filho é o Filho quando está em carne e o Filho é o Filho quando está glorificado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida e nem na outra. Por que o Espírito Santo é mais importante que o Pai e que o Filho? As pessoas só veem um lado. Elas veem, tem que ter o Espírito Santo, porque Jesus falou, tem que ter uma terceira pessoa aí. É? E por que essa terceira pessoa é mais importante do que o próprio Pai? Sendo que na sequência está Pai, Filho e Espírito. Não é assim que está? Sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ah, então o Espírito, uma pessoa. Tem que ter. Tá falando aí, 3. As pessoas não estão entendendo o que Jesus está falando. O próprio ensino dele ali ficou perdido. As pessoas pensam que Jesus estava ensinando que existe um terceiro Deus. Ou que existe, desculpa, te ofendi, que existe uma terceira pessoa da Trindade. Tá melhor assim? Eu falei a mesma coisa que antes, mas se você acha que assim está melhor, acha que Jesus está ensinando isso. E o próprio ensino dele, eles deixaram perder. Jesus não está ensinando que aquele que pecar contra o Pai e contra o Filho terá perdão e o que pecar contra o Espírito não terá perdão, porque o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Ele está falando algo real, tremendo aí, mas que é perdido por causa da linha trinitariana. Outro texto. 3 há que dá testemunho no céu e 3 dão testemunho na terra. Uns dizem que isso não está no original, preferem usar esse argumento. Eu vejo no grego que está, né? Que no céu tem 3 que dão testemunho e na terra também. Tudo bem. Por isso, o Espírito Santo seria uma terceira pessoa da Trindade? Claro que não. E tem outros textos, irmãos, que vocês, se pensarem no que está sendo falado, vocês vão ver que o Espírito Santo é mais importante e o Espírito Santo é menos importante em outros textos. E aí fica aquela bagunça, como se o Pai e o Filho não fossem suficientes para ter o mistério.
Fica isso. Irmãos, a ideia da Trindade, ela é uma coisa difícil de se explicar. Eu não quero explicar aqui agora o que está na minha mente, para o vídeo não ficar maior ainda. Mas eu só quero explicar para vocês que se vocês pensam que esses textos estão sendo falados assim, se você pensa que o Espírito Santo está gemendo agora diante do Pai e do Filho para interceder por você, você está pensando completamente errado. Não vai perder a salvação por isso, mas você vai continuar testemunhando errado a ideia do Senhor. Com certeza. Ok, tem outros textos que Paulo usa? Claro que tem. Tem vários, eu vou usar todos eles. Em concordância com a Bíblia no geral. Agora, espírito, alma e corpo. Já viu esse estudo? Tem pessoas que acreditam que é só espírito e corpo. E tem pessoas que acreditam que é espírito, alma e corpo, porque tem um texto do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, que ele fala que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É o único texto que está assim. Mas todos os outros, Paulo fala que o vosso espírito e o vosso corpo estejam santos. É para você ser santo, tanto no espírito como no corpo. Ele fala isso várias vezes em várias cartas. E ele esqueceu da alma aí? Por que ele não mencionou a alma? Então, qual é a diferença do espírito e da alma? Será que o homem é três? Espírito, alma e corpo? Mas se vocês voltarem na Bíblia, no início da Bíblia, onde surgiu a ideia, e no original, vocês vão ver que não são três. São dois. A junção do espírito que Deus soprou no homem, junto com o corpo que Deus mesmo fez, a junção desses dois foi chamado de alma. Então, alma pode ser assim, pode-se colocar um terceiro ponto, mas esse terceiro ponto não significa que existe mais um espaço no nosso corpo chamado de alma, porque a alma é a junção de espírito e de corpo. Se não tiver os dois, não é uma alma. É isso que a Bíblia está ensinando. Então não são três. Se não são três, por que o apóstolo Paulo fala o vosso espírito, alma e corpo? Porque existe um motivo para ele falar isso. E existe também motivos para ele ter falado em outros pontos de outras cartas, para você ser santo no espírito e no corpo, e não mencionar a alma. Existem motivos. Mas a linha da Trindade não pega esses pontos. Ela pega só o que vai ser favorável para sustentar a sua linha. E quando você estuda sobre espírito, alma e corpo, falei três, não são três, são dois. Aí você vê que coisa tremenda, e principalmente se você usa as palavras hebraicas. O homem é uma porção do céu e uma porção da terra. Porque Deus formou o homem, né? Deus formou o homem com a sua mão e soprou algo dentro dele nas narinas do homem. Então é algo que veio de dentro do Senhor para o homem. Só que o corpo veio da terra. O que dá vida ao homem veio do céu. Então é uma junção. E aí essa junção é chamado de alma. Entendeu, irmãos? Claro, tem que fundamentar tudo isso, tem que ler os textos, explicar, mas é estudos que dá trabalho. São estudos que dão trabalho, principalmente se você for cruzar uma ideia com a outra, como eu estou fazendo aqui. Mas é libertadora. E eu não preciso de teologia, eu não preciso dos pais da igreja, eu não preciso de nada disso para compreender essas coisas do Senhor. Porque eu vou direto na fonte. O trabalho de direto na fonte é que, pensa comigo, vamos supor que você tem acesso à fonte de água natural. Você sabe, a água que sai da fonte, ela sai cheia de minerais. Se você pegar a água da fonte, que não tem contaminação, se você medir o pH dela, você vai ver que é acima de 9, quase 10. Se você pegar um outro medidor que mede a oxidação da água e colocar, você vai ver que está menos 0. Isso é um sinal bom. Se você pegar um medidor de ORP e medir a água da sua torneira, vai estar mais 400, mais 450. E isso é oxidante. Tem que estar abaixo de 0. A água da fonte tem o pH alto e a oxidação abaixo de 0. Só que para você ter água da fonte,
Estou dando um exemplo sem a tecnologia, né? Você vai ter que catar baldes, ir lá até a fonte, tirar a água da fonte, voltar para casa e ali ter as suas águas. Dá mais trabalho, não é? Se você hoje tivesse acesso à fonte. Mas é mais fácil você ir no mercado e comprar as águas das garrafas. E aí você não sabe pH de água. Ainda que esteja lá informando o pH, mede para você ver se é aquilo. Não é. A água vai vir com coisas tóxicas. Ela vai vir com pH que não é o verdadeiro que está sendo falado ali na garrafa, é mentira. Ela vai vir com a oxidação alta, o RP alto. Mas foi fácil para você adquirir. Entendeu? Agora, para você ter uma água boa, você vai precisar tratar dela. Você vai precisar de um filtro hoje. Vai precisar pesquisar essas coisas, vai precisar de comprar os aparelhinhos, de cuidar da água que você bebe. Mas isso é como se você estivesse tendo acesso a uma água direto da fonte. Não é direto da fonte, porque saiu da torneira, entrou no filtro, e aí você vai precisar pesquisar o que o filtro faz, se tira metais tóxicos, se tira cloro da água, se tira o flúor, se consegue aumentar o pH da água, reduzir o RP, vai ter que pesquisar isso, dá trabalho. Então tudo que é bom para o corpo e que é antioxidante, que te dá mais vida, dá mais trabalho. Só que te dá mais vida. Só pelo fato de você ingerir mais água, dessa água que eu estou falando, com pH alto, com ORP baixo, sua vida já é prolongada. Anos de vida são prolongados. Você dorme melhor, o branco dos seus olhos melhora, a sua pele melhora, só pelo fato de você aumentar a ingestão de água. Mas dessa água boa, beber mais e beber dessa. A mesma coisa com a palavra. Dá mais trabalho a pureza. Se você ir na fonte e extrair dela a pureza, dá mais trabalho, irmãos. É mais fácil pegar livros de Irineu, livro de Agostinho, livro dos pais da igreja e estudar. Aí você vai na Bíblia para confirmar alguns textos. Quero ver se essas pessoas estão lendo os profetas de verdade. Duvido. Não tem como, não dá tempo. Então, tudo que é mais puro está na fonte, só que dá mais trabalho. O Senhor disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E o venha a mim significa ir até Ele através de oração e através da palavra dEle. Diretamente dele, de um livro que se chama Bíblia. Ele não falou, se alguém tiver sede, vai nos pais da igreja e beba. Aliás, se ele falasse isso, os pais da igreja que ele estaria se referindo, seriam os apóstolos e os profetas. Os profetas não, né? Porque os profetas estão no Antigo Testamento. Mas precisa deles também. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento significa, venha a mim e beba. Beba pela palavra. E para isso ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava nos apóstolos é o mesmo que está em você. Entendeu? E se tem alguns acertos nos livros dos pais da igreja, naquela ideia, né? Os pais da igreja, se tem alguns acertos, foi porque eles estudaram a palavra. Se tem erros, foi porque eles começaram a filosofar. E tem muitos erros. Pode ver que o calvinismo, o adventismo e outras doutrinas, quando elas vão sustentar as suas doutrinas, elas precisam de um testemunho dos pais da igreja. Então eles pegam os textos ali, o lugar específico para falar, olha, eu não sou o único que fala disso, hein? Os pais da igreja também falavam isso. Então tem pessoas que acham, que querem que você pense que você precisa de um testemunho dos pais da igreja. Só porque tem pessoas que, quando veio o seu estudo, as pessoas falam assim, só você que está falando isso. Eu não vejo ninguém falando isso. Isso daí é uma interpretação sua. Mas essa pessoa está dormindo, é uma pessoa vagabunda na fé, é uma pessoa que não cuida de nada. Essa pessoa não deve estar nem dormindo direito. Ela não está apta para ver o que é leite espiritual, o que é leite adulterado. E aí eu vou ficar amedrontado com uma frase dessa e vou procurar agora estudar os pais da igreja para mostrar que eles também falavam? Eu não preciso deles. Eu não preciso do testemunho deles para me sentir confiante. Eu jogo as palavras de Paulo, de Pedro, de João. Busco nos profetas, mostro a concordância. E quem tiver apto para entender, vai entender. Quem não entender, quem não quiser entender,
vai ficar na vagabundagem, vai ficar falando o que fala. Você acha que você é o dono da verdade? Eu nunca usei um argumento idiota desse. Geralmente esse argumento é usado quando a pessoa não tem como te contradizer e vê você ensinando com autoridade e a pessoa não resta mais nada a falar isso. Você se acha dono da verdade? Retentor de toda a verdade? Aliás, essa também foi uma das frases que eu ouvi desse pastor, junto com todas aquelas outras palavras. Porque eu contrariei ele na Trindade. Pena que eu não posso mostrar o áudio. Vocês iam falar que é fake. Vocês não iam acreditar que é ele. Detentor da verdade. Por quê? Só porque eu dou testemunho dos livros diretamente da Bíblia? Só porque eu rejeito a teologia? Irmãos, quando eu coloquei o dedo na ferida, aí saiu todas essas palavras aí, ofensivas. E é herança de pastor. Só foi colocar o dedo na ferida, irmãos. E sabe qual foi a ferida? Foi dizer isso. Você aprendeu comigo. Eu não aprendi com você. Eu não aprendi com a teologia, não aprendi com a filosofia, não aprendi nos livros dos pais da igreja. Nossa, quando eu falei isso, irmãos, aí mexeu na ferida. Entendeu? Então, irmãos, a palavra de Deus é suficiente. Basta você orar, vigiar, se santificar e se esforçar para estudar, que Deus vai revelar coisas para vocês incríveis, que os pais das igrejas não falaram. Os filhos dos filhos da igreja não falaram. Os apóstolos falaram. Tudo que eu estou ensinando já foi ensinado pelos apóstolos. Se os pais da igreja falaram alguma coisa semelhante, eu não estou nem aí. Eu vou bater palma para o apóstolo Paulo, para João, para Tiago, e não para Irineu, para Agostinhos, para não sei quem, para não sei o que lá. Não vou bater palma para eles. Entendeu, irmãos? Então, basicamente eu quis falar para vocês esses pontos. Vê se eu lembro. Trindade, o homem sendo espírito, alma e corpo, 2 erros. Teologia e... esqueci. Foram 4 coisas que eu falei, né? Mas é claro que eu vou fazer estudos separados, vou colocar mapas mentais, vou buscar os textos, e aí para os irmãos confirmarem isso. Tá bom, irmãos? Mas quando você ouvir um pastor falando que é bom que você leia a história dos pais da igreja para você ficar informado, não ouça. Se você ouvir alguém falar, leia a palavra de Deus, busca aplicativo para ver no grego e no hebraico, se esforce na leitura dos profetas, ouça. Porque aí Deus vai te usar. Agora, se você ficar metido em teologia é essa daí que existe. Ou você vai conhecer as 2 casas de Israel e as festas na teologia. É isso que eu falei para aquele pastor. Você conheceu isso na teologia? Que você está engrandecendo ela? Não conheceu. Você precisou de ver isso num canal de uma pessoa que nem sabe quem é Irineu. Chamam de ser soberbo, chamam de ser besta, rapaz, de ser soberbo. Isso daí é uma soberba, uma cilada do diabo. Falei, meu Deus do céu. Triste. Estude a palavra diretamente na fonte, com oração, com santificação, e aí Deus vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Tá certo, irmãos? Eu não acredito na Trindade. Trindade para mim é heresia. Eu não acredito que o homem é espírito, alma e corpo. Isso é um estudo errado. Eu não acredito que preciso de ler algum livro dos pais da igreja. Eu prefiro ler Enoque. Enoque, que está fora da Bíblia. Prefiro ler Enoque. E aí quando eu falei isso, peraí, você despreza os pais da igreja e lê Enoque? Livro que nem na Bíblia tá? Falei, tá vendo? Essa é a diferença. Essa é a diferença entre eu e a teologia. Enoque é um livro maravilhoso, transformador. Já quiseram tirar Apocalipse da Bíblia? Apocalipse já foi questionado como livro apócrifo.
Aí a pessoa vai dizer, mas Deus não permitiu o Apocalipse estar fora da Bíblia, mas permitiu Enoque estar fora da Bíblia. Sim, Deus permitiu assim. Porque ele sabia quem queria alcançar conhecimento cétuplo no futuro. Quem iria entender as 10 semanas de Enoque. Ele sabia disso. Ele fez isso de propósito. Então é isso, irmãos. Queria que você compartilhasse o estudo, comentasse aí a sua opinião de maneira moderada. Toma cuidado com a arrogância, com a soberba. Senão vai ser mais um bloqueado. Você vai ser mais uma pessoa bloqueada, né? Você quer ficar sem comentar no canal? É só ser arrogante e soberbo. Aí você vai ficar sem comentar. Queria que vocês compartilhassem o estudo, sei lá, no grupo do WhatsApp. Faz aí o que dá crescimento ao canal. Vou deixar alguns links para vocês no comentário fixo. Olha lá os links. Alguns estudos relacionados com esses temas que eu abordei aqui. É isso daí, tá bom? Até os próximos estudos, irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.